Olá, caro ouvinte, caro telespectador do programa A Hora da Verdade. Eu sou o presbítero Renato Nascimento e gostaria de aproveitar esse momento, essa oportunidade, para compartilharmos mais um pouco da santa e maravilhosa Palavra do Senhor. O Senhor me deu uma palavra que fica no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 24, que é um texto muito conhecido da maioria dos cristãos, que diz assim: E ele prosseguiu: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. Então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou, e encheu-se de íntima compaixão, e correndo lançou ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o, e então comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esta passagem é uma passagem muito conhecida, é a parábola do filho pródigo, onde Jesus usou para especificar e explicar um pouco sobre o reino dos céus. Jesus costumava usar parábolas para simplificar a sua palavra de maneira que as pessoas pudessem entender. Mas quando eu li essa palavra, Deus começou a ministrar no meu coração algo muito sublime. Nesta parábola do filho pródigo, normalmente os pregadores eles usam para falar do filho que saiu e que voltou. Outros usam para falar daquele outro filho que ficou, mas que quando o irmão retornou, ele não se alegrou com o retorno do irmão. E até, se você continuar lendo a partir do versículo 25, ele até reclamou com o pai por fazer uma festa pelo irmão que havia saído e depois voltado. Mas eu quero trazer uma palavra reflexiva ao seu coração neste momento sobre a posição do pai diante da atitude desse filho. Eu quero falar com você nesse dia, neste programa, a respeito do perdão. O perdão, que é algo interessante e essencial para a vida do ser humano, e é algo muito incomum de se achar nesses últimos tempos. A palavra do Senhor diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E estamos vivendo esse tempo em que o amor tem se esfriado diante das pessoas, diante das famílias, diante dos amigos. E como é difícil nos dias de hoje encontrar um perdão genuíno quando nós cometemos algum erro. Como também é muito difícil perdoarmos alguém que nos faz mal ou que faz algo que nos desagrada de maneira tremenda. Caros ouvintes, caros amados, irmãos, aqui fala de um filho que faz algo muito incomum até mesmo para os dias atuais. Um filho, que sendo ele mais novo, pela tradição judaica, esse filho já tinha direito a uma parte inferior da herança. Porque nas tradições antigas, o filho mais velho recebia 2/3 da herança e o outro terço ficava com o filho mais novo. As filhas mulheres, por ser uma sociedade extremamente machista, elas não recebiam herança de maneira alguma, a não ser que fosse filha única.
E aqui o filho mais novo pede ao pai a parte da herança que lhe caberia quando o pai morrer. O pai, estando ainda vivo, ele pede essa parte. Ele pede ao pai que lhe dê a sua parte da herança para que ele pudesse viver a vida da maneira que ele achasse melhor. O pai, conhecedor, sendo um homem já experiente, deu ao filho a oportunidade de viver as suas próprias experiências. E a Bíblia diz que o pai reparte então os seus bens, tendo ele 2 filhos, a parte entre o filho mais velho e o filho mais novo, dá ao filho mais novo a sua parte, para que ele possa viver segundo a sua vontade. Continuando, a Bíblia diz que esse filho parte para uma terra longínqua e começa a viver ali uma vida de prazeres, uma vida de uma maneira dissoluta, gastando dinheiro com prostitutas, com festas, fazendo aquilo que agradava o seu coração, agradava a sua vida, a sua carne. Porém, depois de um tempo que o dinheiro se acaba e aquele jovem se encontra sozinho, porque muitas vezes quando nós nos encontramos num momento difícil e olhamos para um lado e para o outro e procuramos aquele amigo das horas alegres, aquele amigo do churrasco, aquele amigo das festas, não o encontramos e muitas vezes nos achamos sozinhos. E já sem dinheiro, já sem comida, ele resolve procurar um emprego. E a Bíblia diz que ele consegue um emprego de apacentar porcos. Era um emprego visto naquela época como um emprego de 5ª categoria. Até mesmo lá no Egito, no passado, quando os judeus ali viviam, a Bíblia diz que aquele emprego era um emprego utilizado pelos servos mais chulos, aqueles menores, aqueles servos mais insignificantes, recebiam esse trabalho de apacentar porcos, e muitas vezes esses servos eram proibidos de serem até tocados, eram vistos como seres inferiores. E esse jovem agora encontra como única opção de emprego, o emprego de cuidar de porcos. Só que a Bíblia diz que veio uma grande fome sobre aquela terra, de maneira tal que este jovem chegou a desejar comer as bolotas, as comidas, a lavagem que era dada aos porcos. E a Bíblia segue dizendo que ninguém lhe dava nada, ou seja, nem mesmo a comida que era dada aos porcos poderia ser dada àquele jovem. Então ele caiu em si. Ele resolveu refletir e se lembrou que o seu pai, que tinha ele e o seu irmão mais velho, tinha muitos empregados. E ele chega a dizer que os empregados da casa do seu pai viviam melhor do que como ele estava vivendo naquele momento. Aquele jovem resolveu viver sua própria vida, resolveu escolher o seu próprio caminho e se distanciar do seu pai. Mas quando ele caiu em si, quando ele viu que a vida não era um mar de rosas, quando ele viu que não é possível viver uma vida só de festa, só de alegria, ele caiu em si. E ele recordou e lembrou que na casa do seu pai havia abundância de comida, havia fartura e que até os empregados estavam vivendo melhor do que ele agora, sendo filho, sendo herdeiro do seu pai. E ele toma uma atitude, aquele jovem. A Bíblia diz que ele se coloca de pé e diz: olha, eu vou atrás do meu pai, direi a ele: pai, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho, eu pequei contra o céu e contra ti. Deixe-me ser pelo menos um dos seus empregados, porque até os seus empregados vivem uma vida melhor do que a vida que estou vivendo agora. E ele procurava no seu coração, com todo o seu arrependimento, encontrar o seu pai, contar ao seu pai essa história, pedir perdão pelos seus erros e achar no seu pai o perdão, achar que seu pai lhe desse pelo menos um emprego digno para que ele pudesse viver como um dos teus empregados. Mas a Bíblia diz que quando aquele jovem arrependido resolve voltar, o seu pai o enxerga de longe. E antes que ele se achegasse, o seu pai partiu, correu ao seu encontro. A Bíblia diz que o pai se lançou ao pescoço daquele jovem e o beijou. E de repente ele resolve dar a explicação ao seu pai, pedir perdão, pedir para que fosse considerado pelo menos como um empregado do seu pai. Mas a Bíblia diz que o seu pai nem quis ouvir o que ele disse. O seu pai mandou que os seus servos trouxessem para ele roupas novas, trouxesse para ele um anel e lhe colocasse no dedo, trouxesse para ele sandálias novas para os seus pés, que matasse um bezerro gordo, um bezerro cevado e que fizesse uma grande
grande festa, porque para o pai aquele filho que estava perdido, aquele filho que estava morto, agora reviveu, e isso era motivo de alegria. Eu quero falar com você neste programa sobre o perdão. Eu quero falar nesse programa sobre esse pai. O filho, por muito ter feito desgosto ao seu pai, por trazido grande tristeza ao seu pai, ele esperava que seu pai estivesse furioso, que seu pai estivesse totalmente entristecido, que estivesse com o coração voltado a puni-lo pelos seus erros, e ensaia até algo para dizer ao pai. Mas quando aquele filho volta, arrependido dos seus erros, o seu pai nem quer lhe ouvir, porque o amor era tanto que o seu pai lhe perdoou somente ao vê-lo e manda restituí-lo de tudo aquilo que ele havia jogado fora. Quando se fala de vestes novas, se fala de pureza, se fala de santidade, se fala de uma nova vida. Quando se fala de um anel, o anel naquela época significava autoridade. As pessoas, quando faziam um negócio, elas selavam seu negócio normalmente com o seu anel. O anel significava autoridade, significava identidade. Aquele jovem, quando se distanciou do seu pai, ele esqueceu quem ele era. Ele perdeu a sua identidade. Ele passou a ser ninguém. Mas quando ele volta, arrependido, buscando explicar ao pai, o seu pai lhe perdoa logo quando o vê. Eu quero falar para você hoje de perdão. O perdão é algo tão sublime e algo tão necessário que quando nós não perdoamos, nós fazemos mais mal a nós mesmos do que aquele a quem não perdoamos. Há quem diga que o perdão, a falta de perdão, é um veneno que você toma esperando que o outro morra, porque o mal é feito para você mesmo. Eu não quero saber, nem perguntar o que foi feito a você. Muitas pessoas sofrem de diversas coisas. Temos casos de filhos que foram abusados pelos pais. Caso de pessoas que tiveram sua herança roubada. Caso de pessoas que receberam um golpe financeiro gigantesco por parte de alguém da sua família ou por parte de algum amigo. Caso de pessoas que foram traídos pelo marido ou pela esposa. Caso de filhos que foram abandonados pelos pais. Mas para Deus não interessa qual o sofrimento que você sentiu. O que foi feito a você. O que interessa para Deus é o perdão. Porque não podemos julgar uma mágoa pequena ou uma mágoa grande, um feito grande ou pequeno contra nós. Quando se diz de perdão, devemos perdoar a todos de maneira igual, independente de qual tenha sido o mal feito a mim ou feito a você. Eu procurei pesquisar no dicionário o real sentido da palavra perdoar. E encontrei perdoar de uma maneira interessante. O dicionário diz: perdoar é conscientemente aderir ao outro que lhe faz mal, um respaldo de culpa por qualquer dano causado por ele. Perdoar é conscientemente permitir àquele que fez mal a você um respaldo, um perdão, uma remissão, independente daquilo que ele fez. Nós aprendemos com o próprio Jesus uma oração, um modelo de oração que ele nos deu, que é o Pai Nosso. E no Pai Nosso, nós quando oramos essa oração, dizemos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em algumas versões diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como posso orar a Deus um Pai Nosso? Como posso pedir a Deus perdão todos os dias por tantos erros que eu, Renato, cometo, se eu não perdoar aqueles que me fizeram mal, aqueles que me causaram dano? Como posso eu pedir perdão a Deus se eu não perdoo aquele que está diante de mim? Como posso? A Bíblia diz: como posso eu amar um Deus que não vejo se eu não amar aquele que está ao meu lado? O perdão é algo essencial. O perdão traz cura. Cura para o corpo e cura para a alma. Para se perdoar, é necessário que nosso coração esteja cheio de amor.
para que quando olharmos para alguém que nos fez mal, possamos entender que por mais que aquela pessoa tenha errado, ela não é aquilo que ela fez. Ela fez algo que me entristeceu, mas ela não é aquilo. Ela cometeu aquilo. Eu tenho que amar a pessoa, eu tenho que olhar para a pessoa e não para o ato que ela me fez. Talvez você possa dizer, é porque você não sabe pelo que eu passei, você não tem ideia pelo que eu estou passando. Eu também já passei diversas situações onde o perdão seria praticamente impossível, onde eu olhei para uma situação e disse, meu Deus, eu não consigo perdoar algo como isso, mas a Bíblia me manda perdoar. Então, qual é a atitude quando você está diante de uma situação em que você não consegue perdoar? É você orar ao Deus Todo-Poderoso e dizer, Deus, ensina-me a perdoar. Assim como o Senhor tem perdoado as minhas falhas, os meus erros, me ensina a perdoar ao meu irmão, aquele que tem feito mal, aquele que tem me perseguido. A Bíblia diz, orai por aqueles que te perseguem. Nós temos que amar e orar, mas isso é impossível, não é? Se fosse impossível, Deus não tinha colocado isso na tua santa palavra. Algumas pessoas chegam até a dizer, perdoar é esquecer o mal que te fizeram. Mentira! Perdoar é você lembrar sem ter mágoa. Quantas vezes quando você perdoa um amigo por algo que ele te fez, você até conversa com ele, lembra daquilo que você me fez? Rapaz, aquele dia você, hein? Porque você não sente mágoa mais naquela situação. Isso é perdoar, não é esquecer, é lembrar sem sentir mágoa. É ter um coração leve na presença de Deus. Se nós não perdoamos, nós não amamos. O amor e o perdão são duas coisas que andam juntas, porque só decepciona você aquele a quem você ama. Tenha certeza disso, que muitas vezes você será atraído por aquela pessoa que está junto com você, porque quem você não conhece, quem você não se relaciona, que mal te pode fazer? O mal sempre virá a nós de pessoas que estão próximas a nós. Uma pesquisa feita uma vez a respeito de pessoas que têm nome no Serasa e no SPC, foi feita a pesquisa que mais de 50% dos casos de pessoas que foram incluídas no SPC e no Serasa foram porque emprestaram nome a outras pessoas. Jamais um estranho pedirá a você um cheque emprestado. Jamais um estranho pedirá a você que empreste o seu nome para que ele faça uma dívida. Mas quem nos trai é aqueles que estão próximos a nós. E é por isso que nós temos que aprender a perdoar. Esse pai, talvez se fosse você ou se fosse eu, a primeira coisa que nós diríamos ao filho, tá vendo? Eu te disse que você não deveria ter ido. Eu te disse que não deveria pegar esse dinheiro. Eu te disse que você voltaria. Agora você vai fazer isso e isso. Agora você vai sofrer isso e isso. Agora eu vou te castigar pelo aquilo que você fez. Mas em momento nenhum a Bíblia diz isso. Diz que o pai, ao ver o filho arrependido, o abraçou, o beijou e restituiu a ele tudo aquilo que ele tinha perdido. Como podemos dizer que amamos? Como podemos dizer que somos cristãos e muitas vezes estarmos na mesma igreja e alguns bancos ao lado ter alguém que nós nem conversamos? Como podemos dizer que somos irmãos se nós não amarmos uns aos outros, se não perdoarmos uns aos outros? Eu quero contar uma história para você entender como que o perdão é algo necessário para a sua vida. Eu conheci uma senhora. E essa senhora havia se separado do seu marido. E mais de 10 anos haviam se passado. E eles até tinham um convívio social. Um dia essa senhora estava com o seu corpo cheio de manchas. E ela procurou um médico, um especialista, um dermatologista. Os médicos fizeram nela diversos exames e nada conseguiram constatar. Mandou essa mulher para outras cidades buscar melhores recursos e nada era detectado no seu sangue nem na sua pele. Um dia essa mulher foi atrás de uma irmã que Deus usava muito na oração. E essa irmã não a conhecia, não tinha intimidade com ela. E quando ela pediu à mulher que orasse por essas manchas, a mulher diz, de nada adianta orar pelas manchas do seu corpo, se a senhora não tirar a mancha que está no seu coração. Você precisa perdoar. Essa senhora chorou.
e lembrou que por mais que ela convivia bem com seu ex-marido, ainda havia mágoa no seu coração pelo fato dele tê-la trocado por outra mulher. Então ela decidiu perdoar. Porque assim como o amor, o perdão é uma decisão. Tem gente que fala, eu não consigo, mas é porque não quer. A partir do momento que você diz, eu quero perdoar, você toma uma decisão de perdoar, o próprio Deus se encarrega de colocar no seu coração perdão. Porque perdoar não é fácil. Perdoar é um ato de coragem, é um ato de bravura. Perdoar não é para todos. Perdoar é para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus morando dentro deles. Essa mulher perdoou seu ex-marido. E sem pomada, sem remédio, sem nada, as manchas desapareceram do seu corpo. E quando ela me contou isso, eu aprendi que a falta de perdão traz até mesmo doenças para o nosso corpo. A falta de perdão adoece o nosso coração, a nossa alma e o nosso corpo. Então aprenda isso comigo nesse programa. Perdoar é algo necessário. Perdoar não é uma opção. Perdoar é algo essencial para a minha vida e para a sua vida. Quantas pessoas que vivem, filhos que não conversam com a sua mãe, mães que não perdoam o seu filho, sogra que não perdoa a sua nora, nora que é inimiga da sua sogra por causa das suas diferenças. Não queira mudar o outro. Não pense que você é bom, que o outro é ruim, porque muitas vezes o outro pensa da mesma maneira, pensa que tem razão. Todos nós achamos que temos razão. Mas amar é conviver com as diferenças dos outros, sem que isso nos faça mal. Às vezes você vê alguém amigo de alguém e fala assim, como é que aquela pessoa convive com fulano é tão chato. Quando você ama, você não vê defeitos, você vê qualidades. Todas as pessoas têm defeitos e qualidades, mas quando nós amamos, nós enxergamos mais as qualidades e por isso conseguimos conviver bem com as pessoas. Esse é o apelo que eu quero te fazer nesse programa. Coloque em prática o perdão. Aprenda a perdoar o seu irmão. Aprenda a perdoar aquele que te fez mal, independente da origem do problema. E por mais que aquilo venha martelar o seu coração, por mais que você não se esqueça, aprenda a conviver com a dor que você teve e transforme essa dor em algo alegre. Conviva com seu irmão, perdoe pelo erro que ele cometeu e tenha uma vida de paz com ele. Porque a Bíblia nos manda a vivermos em comunhão. Quando você não consegue conviver próximo demais a alguém por causa das suas diferenças, tenha paz com ele e viva a sua vida no seu lugar, ele no lugar dele, mas nós não podemos ter no coração ódio, não podemos ter no coração um sentimento de falta de perdão, porque isso causa mal, tanto a nós como àquele a quem não perdoamos. E a Bíblia nos orienta a algo que parece impossível de ser feito, mas que eu digo que é possível, porque eu já fiz como prática. A Bíblia te orienta quando alguém te faz mal, e muitas vezes te faz mal involuntariamente, aquela pessoa nem percebe que você está magoado com aquilo, mas se você está magoado, peça perdão você. Ué, como assim? A pessoa me fez mal, eu vou pedir perdão? Sim. A Bíblia te orienta a você pedir perdão. Diga, fulano, aquele dia que você me fez algo, olha, eu fiquei chateado. Então eu quero te pedir perdão por ter ficado chateado com aquele ato. Eu quero anular isso da minha vida e ter uma vida de paz contigo. A Bíblia foi escrita para nós cristãos, para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Vivemos em um momento em que igrejas fazem guerras. Pessoas de uma igreja acham que só eles vão para o céu e que os outros da outra igreja não vão. Pessoas acham que a sua religião é a certa e que a outra é a errada. Nós não estamos aqui nesse programa querendo te apresentar uma religião, porque religião e de religiosos o mundo está cheio. Nós queremos te apresentar aqui aquilo que Jesus apresentou durante os seus anos de ministério, um estilo de vida. Um estilo de vida pautado na palavra de Deus, na palavra que te ensina a amar e a perdoar. Para que você possa orar, Deus, perdoe as minhas ofensas, as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. A Bíblia fala de uma parábola em que um homem devia algo ao seu senhor
E ele implorou ao seu senhor que o perdoasse. E o seu senhor lhe perdoou. Depois ele encontrou outro que devia a ele bem menos do que aquilo e mandou que o jogasse na cadeia, que o prendesse por causa da sua dívida. E Jesus quis nos ensinar algo através dessa parábola, dizendo que com a mesma medida que nós medimos o nosso próximo, o Senhor nos medirá. Com o mesmo amor que nós amamos, Deus nos amará. Então é necessário que, se eu quero alcançar de Deus o perdão, é necessário que eu perdoe aquele que me fez mal. Não é fácil, mas não é impossível. Deus não deixou nada impossível para que nós pudéssemos fazer. Deus deixou a nós o possível, porque o impossível quem faz é Ele. Então, sonda o seu coração nesse momento. Olhe para dentro de você, veja se há dentro de você uma mágoa por alguém que te fez alguma coisa. Vê se há dentro de você uma mágoa por alguém que te prometeu alguma coisa e não cumpriu. Por alguém que falou algo de você, por alguém que te difamou, por alguém que te caluniou. Vê se há dentro de você alguma mágoa e perdoe. Se é alguém, muitas vezes, tem pessoas que guardam mágoas de pessoas que já faleceram. Essa pessoa não tem nem consciência mais de quem é você, está ali aguardando o grande dia e você está deixando de viver por causa dessa mágoa. Pessoas que deixam de frequentar casas de familiares, por causa que naquela casa tem alguém a quem ele não perdoa. Deixam de aproveitar momentos sublimes como Natal, Ano Novo em família, por causa de uma pessoa que há na família a quem não perdoa. Ele pune todas as outras pessoas da família e se pune também por causa de uma pessoa que não perdoa. Pratique o perdão. Pratique o perdão. Perdoe quem te faz mal. Quando você perdoa, você mostra para Deus que cada dia mais você tenta se parecer com Cristo. Todas as passagens que mais chamaram a atenção na Bíblia são passagens que pessoas deveriam ser apedrejadas, ser punidas. Pessoas deveriam passar por alguma coisa tão assim cruel e Jesus ministrou o perdão. A sociedade muitas vezes ensina que nós temos que fazer que as pessoas paguem pelo que fizeram conosco. Nós temos que processar quem falou mal de nós. Nós temos que processar quem nos fez mal. Mas Jesus, em momento algum, Ele ensinou isso. Ele nos ensina a perdoar quem nos tem ofendido. Lembre-se, você é um ser humano. Você também erra. Você também magoa. Você também decepciona pessoas. Então, perdoe, para que na mesma medida você possa alcançar o perdão das pessoas e o perdão de Deus. Lembre-se daquela mulher adúltera que foi trazida diante de Jesus e aqueles homens diziam: Jesus, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la porque ela foi pega em adultério. E a resposta de Jesus foi a mesma resposta que a gente tem que dar para as pessoas nos dias de hoje. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então eu te convido, você, que assim como eu peca, que assim como eu erra, que assim como eu às vezes julga, eu te convido a perdoar e a buscar de Deus o perdão, porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós decepcionamos o nosso Deus, e assim como nós precisamos do perdão dele, outras pessoas precisam do nosso perdão, e nós precisamos do perdão de outras pessoas. Então perdoe. Aprenda a perdoar. Perdoar é decisão. E se você decidir pelo perdão, Deus se encarregará de completar essa obra na sua vida. Eu quero orar por você. Estamos chegando ao fim de mais um programa, mas eu quero orar por você. Você que está aí na sua casa, nesse momento, você que tem alguma mágoa no seu coração e que não consegue perdoar. Lembre-se desse pai que nem quis ouvir as desculpas. O amor é tão grande que ele perdoou o filho, mesmo sabendo que o filho tinha jogado fora tudo que ele lutou para conquistar com o tempo. Quando você ama, você não leva em consideração o tamanho do mal feito, mas sim o amor que você sente. Então eu te convido aí na sua casa a fechar os seus olhos junto comigo. E eu estarei orando a Deus, ministrando o perdão sobre a sua vida, para que Deus possa encher o seu coração com o Espírito Santo e você aprenda a perdoar, assim como Jesus nos perdoa todos os dias. Ore comigo.
Deus maravilhoso, eu quero te entregar agora, Pai, todos esses lares que abriram a sua casa para que esse programa, A Hora da Verdade, pudesse entrar. Senhor, quantas pessoas que assistem neste momento esse programa estão com o coração ferido por algum mal que lhe foi feito. Mal, muitas vezes, por pessoas até muito próximas. Quantas pessoas estão com o coração ferido também porque fizeram algum mal a outra pessoa, mas não têm coragem suficiente para ir até ela e pedir perdão. Senhor, eu quero profetizar o perdão sobre esses corações. Eu quero te pedir que o Senhor agora, Pai, possa visitar cada lar, onde há alguém que precise de um perdão e onde há alguém que precisa liberar o perdão para outra pessoa, Senhor. Só o Senhor tem poder para mexer no nosso coração, para mudar a nossa estrutura, tirar de nós esse coração duro que nós temos e colocar em nós um coração de carne, um coração igual ao teu. Jesus, som dos corações, limpa os nossos corações e enche o nosso coração de amor e de perdão, para que assim como o Senhor nos perdoa, nós possamos perdoar aqueles que nos têm afligido. É o que nós te pedimos neste programa, em nome de Jesus. Amém. E a você que assiste o nosso programa, eu quero te convidar a fazer parte conosco, a visitar a Igreja Evangélica Nova Vida. Estamos ali na Avenida Alves de Brito, número 115, próximo ali a Beto do Guincho, próximo, à estação da São Geraldo ali. Quero te convidar a fazer parte conosco da Igreja Evangélica Nova Vida. Nós temos pregado que a bandeira sobre nós é o amor. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 19h30, às sextas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 9 da manhã e às 19h30. Venha somar conosco, venha unir forças conosco, porque juntos nós somos mais fortes. Se você quer amor de Deus, venha para cá. A Igreja Nova Vida está de braços abertos para te receber. Que Deus abençoe a sua vida.